No vídeo de hoje, você assistirá ao estudo bíblico ministrado por Levi Petrus, pastor da Igreja Filadélfia de Estocolmo, na Suécia, na primeira CGADB ocorrida no ano de 1930. Para quem não me conhece, eu sou a Silvana do canal Diário Pentecostal, especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu curtir e compartilhe com seus amigos para que mais gente conheça o canal. A oração. Estudo bíblico dirigido pelo pastor Levi Petrus em Natal. Lê de Efésios 6, do 10 ao 20. Ali fala-se acerca da armadura do cristão, a qual é necessária na luta ou no seu serviço para o Senhor. Explicava também qual é o meio de receber esta armadura. Há duas coisas ali que devemos considerar primeiro. Que a nossa luta como o povo de Deus não é carnal, mas espiritual. E segundo, que só devemos lutar onde há inimigos. Cometemos um grande erro quando lutamos onde não há inimigos. Convém pelejarmos no lugar onde estiver o inimigo. O comandante inexperiente manda as tropas para o oeste quando o inimigo está no oriente, pelejando assim, sem motivo e sem resultado, cansando suas tropas e gastando inutilmente as munições. Onde está o inimigo? Vede no verso 12. Não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as malícias espirituais nos ares. Acontece às vezes que atacamos a carne e o sangue procurando convencer os homens dos seus erros, sem nos lembrar de que a nossa luta aqui não é contra carne e sangue, pois através das heresias está o poder das trevas que não se deixa convencer. Segundo 1 João 2,19, o espírito do anticristo já vem reinando neste mundo e os homens estão sendo movidos e dirigidos por este espírito e poderes estranhos. Não podemos de forma alguma convencê-los pelo modo referido, mas devemos ter compaixão de tais pessoas e concentrar a nossa luta contra o poder das trevas que está atrás de seus erros. Às vezes, podemos pensar que a nossa obra é intelectual e, portanto, procuramos intelectualmente convencer os inimigos dos seus erros. O resultado de uma tal obra é que o povo fica convencido e não convertido. Há muitos trabalhos religiosos que são dirigidos intelectualmente. É um grande erro. São Paulo diz que a fé dos coríntios não estava fundada na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Muitos trabalhos religiosos que não dão resultado são provenientes desta causa. Pode-se fazer uma pregação importante, mas o inimigo não teme, ao contrário, se alegra, fortalecendo-se mais. E por quê? Naturalmente, porque nada perde. Se erramos o alvo, nada ganhamos. Uma pregação belíssima, um templo importante ou um grande número de membros não tem a menor influência sobre o poder das trevas. Como vencer? Só há um meio de vitória, tanto para a igreja como para o membro individualmente: a oração. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica. Efésios 6:18. A oração vence tudo. Satanás queria empatar Paulo de ir à Macedônia, mas este o venceu. Como? Note que ele diz: orai por mim. Ele não diz: eu sou um apóstolo, um homem sábio, mas apenas pediu a oração dos santos. Também o apóstolo orava sozinho, como às vezes ele mesmo disse: dobro meus joelhos. Orava com os irmãos, como por exemplo na ocasião da despedida na praia. Quando compreendemos o valor da oração, então sabemos que o progresso do trabalho não depende da beleza e perfeição da linguagem. É um fato real, não depende disto. Tu podes ter pouca inteligência,
pode ser fraco, mas, no entanto, será abençoado. Como? Pela oração. Se oras, tens vitória. Verás almas salvas, doentes curados e crentes batizados no Espírito Santo. Durante esses 20 anos de trabalho, tenho visto que há vitória e progresso para a causa do Senhor quando a igreja ora fervorosamente. Se enfraqueces na oração, não há vitória. Por isso, eu creio na oração. Pode muitas vezes estar escondido na igreja um Judas ou pecado. Seja o que for, tudo é removido pela oração. Vemos, por exemplo, Daniel. Quantos laços não lhe armou o inimigo? Mas Deus deu-lhe vitória. Os inimigos de Daniel não acharam outra falta nele a não ser na vida de oração e na sua piedade. E assim armaram-lhe uma cilada para impedi-lo de orar durante 30 dias. Que fez Daniel? De um lado estava o cantinho de oração e de outro esperava-lhe a cova dos leões. Qual foi a sua escolha? Foi para casa e orava como de costume. Ele não fez um culto de oração especial, mas orava como de costume. Certamente Satanás lhe disse: Ó Daniel, agora não deves orar tão alto, fecha ao menos tua janela e ora no teu coração somente. Mas Daniel orou e venceu, e foi isso uma das maiores vitórias da sua vida. Por meio da oração, ele teve vitória na cova dos leões. Às vezes algumas pessoas me têm dito: o Petros com aquelas orações barulhentas antes do culto e depois do culto, para que orar tanto? Certa vez fui convidado para jantar em casa de um fidalgo crente. Havia também ali outros convidados. Quando estávamos sentados à mesa, ele disse o seguinte: em nenhuma igreja tenho achado tanta edificação para minha alma como na tua. Aprecio muito as tuas pregações, porém, uma coisa quero dizer: acaba com os cultos de oração. Eu queria levar os meus amigos ao culto, mas temo que por causa das orações barulhentas, eles se escandalizem. Acaba com aquele barulho e muito mais povo se irá unir à igreja. Escutei-o sorrindo e depois lhe disse: o Senhor não disse que tem achado tanta edificação na nossa igreja como em nenhuma outra? Se a causa disso são as orações, como será então se eu acabar com elas? Vamos orar, irmãos. Não tenham vergonha da oração. Deixemos o mundo saber que estamos orando e que cremos no poder da oração. Tenho assistido a grandes reuniões em que cerca de 3.000 pessoas louvavam a Deus de uma vez. Isso comove os ouvintes. Em nossa igreja temos oração ao meio-dia. Foram umas irmãs que deram início a isto, vindo ao nosso escritório para orar. Também tenho assistido a esses cultos de oração. Essas orações têm continuado durante 18 anos sem parar e são assistidas por muitos ou por poucos. Se não me dessem Estocolmo inteiro, eu não acabaria com tais reuniões. A oração é um poder que afasta as trevas, que liberta as almas e que nos ajuda a vencer em todas as lutas. Como é possível orar sempre? Somente estando cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo nos ajuda a orar. Em nenhum ponto me sinto tão fraco como neste. Por isso, não posso afirmar agora, vou orar. Mas posso dizer cada dia: ó Deus, ajude-me a orar. Amém.